Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações ao longo do dia, esse dia 19 de março, aqui na TV Notícias Agrícolas. Por isso é sempre importante você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Agora a gente vai falar sobre o mercado de açúcar. Mercado de açúcar aí que vê a demanda, uma demanda incerta, né? Notícias lá da China mostrando, né, que essa demanda tende a dar uma esfriada. Também muitas notícias incertas sobre as safras. E hoje tivemos super quarta. Aliás, ainda teremos informações dessa super quarta, mas as primeiras informações já temos, né? Estados Unidos manteve a taxa de juros. Vamos ver como é que vem o Brasil. Primeiros indícios que a gente tem é que a nossa taxa de juros vai aumentar. O que isso influencia no mercado de commodities para o açúcar? Ao que vamos ver aqui um pouquinho com o Leonardo Silvestre, lá do grupo Arai Energy. Leonardo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Erickson, e boa tarde a todos. Bom, Leonardo, antes da gente ir para os fundamentos econômicos, vamos entender. Hoje o mercado do açúcar amanheceu ali numa estabilidade, mostrava naqueles primeiros momentos que ia passar os 20 centavos lá em Nova York. No seus momentos, no momento de pico de alta, ele chegou até a bater ali, né, 20 cents. Só que ao longo do dia foi perdendo força. O que aconteceu com esse mercado para ele perder essa posição? Bom, a primeira notícia que movimentou um pouco o mercado foi a da China, que no acumulado ela reduziu as importações quase 100%, chegou a um número próximo de 93%, comparado dado, né, do GACC. Outros fatores também, como uma correção técnica do próprio mercado, há 2 dias atrás, ele subiu bem, subiu mais de 3%, bateu a Fibonacci de 38,20 e é uma resistência forte, tá? O nível que está atual. Então, para passar dos 20, além de ser um nível psicológico, que o mercado vê como uma barreira, precisa de novos fundamentos que traga um tom altista mais claro. Hoje, o cenário ele é neutro por conta de ambos os fatores, seja baixista e altista, que eles estão se anulando. Tá? Então, a gente percebe que houve uma movimentação grosseira nesse março. Se a gente olhar o mês de março na tela de maio, a gente percebe que saiu de quase 20, bateu lá seus 17,5 e depois voltou testando novamente os 20 cents. Então isso mostra que o mercado ele ainda não tem um direcionamento claro se ele é baixista ou altista e depende muito da safra brasileira, né? A gente percebe isso de como que vai ser o tempo, se vai continuar uma previsão de chuva fraca para a região para março e abril e ver os acumulados, né, de como que está a umidade no solo. Bom, você compartilhou com a gente uma imagem demonstrando exatamente isso. Vou pedir para a nossa técnica compartilhar essa imagem, para a gente entender exatamente esse movimento, né, Leonardo? O que acontece? A gente viu aquele movimento em fevereiro, muito especulativo, né? Foi altas negociações acontecendo naquele momento. E agora a gente precisa entender esse momento, essa mudança de chave, por quê, Leonardo, e quem nos acompanha? A gente começa a entrar, né, já estamos ali, como eu comentei, né, 19 de março, 20 de março, ou seja, 10 dias ali para chegar em abril. Ou seja, a nossa entre-safra está acabando, a gente vai retomar, né, os trabalhos aqui no Brasil, e a gente está nesse momento crucial de entender esse movimento de mercado, exatamente para ver como que vai ser o andamento do mercado nesse começo de safra, né, ali para abril, maio, né, que é o que nos interessa aqui. Então, de olho nesse gráfico que você nos traz, né, o que a gente pode dizer nesse momento, tendo esse olhar de longo prazo? Médio prazo, né, abril, maio. Bom, olhando o início da safra, no gráfico a gente percebe que ele testou a Fibonacci de 38,20 duas vezes.
É a segunda vez isso neste ano, né? E se a gente olhar o setembro a outubro e novembro do ano passado, as movimentações da cotação, ela permaneceu nesses níveis, próximo a 38 e 20. Então, o que que a gente percebe hoje é que o mercado ele está forçando voltar a esses patamares, só que ele não está com a força suficiente para isso. E aí o que que falta? Hoje os fundos eles estão com uma posição short vendida em torno de 70 mil contratos. Então eles precisam virar mais a mão, liquidar essas posições para poder direcionar o mercado para alta. Além disso, a questão do clima no Brasil ela está sendo fundamental, porque o clima ele choveu bem, né, no ano passado, no finalzinho assim do ano. E agora, a gente não vê um cenário de chuva considerado na ponderação das áreas de canaviais é, importantes, influenciando o canavial para algo positivo de produtividade, tanto no TCH, tanto visando, né, melhorar o ATR e etc. Então, olhando isso, o mercado ele percebe que o março e o abril ele vai ser crucial nas previsões de chuva para nortear uma safra melhor, ter mais cana no Brasil. E hoje a gente está vendo que os modelos estão mostrando que nas áreas canavieiras não estão chovendo o quanto deveria e não choverá. Então, acaba que o mercado, por mais que ele está tentando, né, olhando o gráfico, superar a Fibonacci de 38 e 20, ele ainda não tem essa força suficiente. Aí vimos a notícia da China, que também joga o mercado para baixo, e aí acaba que as forças estão se anulando temporariamente. O que a gente pode ver ao longo da safra é o seguinte: como que as usinas vão abrir, né, a safra? Tem resquício das canas queimadas. É, há indicadores que teremos uma cana com mais destrana esse ano, com uma qualidade inferior, dado as queimadas. Então, como que a gente vai reagir? As usinas elas vão colocar mais dinheiro para fazer a renovação do canavial, vão colocar mais aditivos. Então, aí depende de cada caso, mas com essa taxa de juros e agora com a perspectiva que vai aumentar, nós percebemos que isso criará uma limitação dos próprios usineiros para poder ampliar o canavial ou renovar, dado que o retorno de investimento começa a não ser tão atrativo, visto que o mercado, comparado aos anos anteriores, que foram níveis históricos, não está tão remuneratório quanto já foi. É agora que a gente precisa entender aquilo que eu falei aqui no começo. Temos essas decisões da chamada super quarta, porque coincide a taxa de juros lá dos Estados Unidos, a taxa de juros aqui do Brasil, e aqui para o Brasil a gente precisa entender. Estados Unidos manteve a taxa de juros deles, né? Atualmente ali entre 4,25 a 4,50. Está mantido isso. A nossa tendência é aumentar 1%. Tá? Os primeiros dados é isso. Quando a gente aumenta a nossa taxa de juros, a gente tem um maior aporte de dólar. A intenção dessa taxa de juros, nessa competição internacional, é a busca por investimento em dólar, né? Esse aporte, né, dentro do país. Em contrapartida, a gente vê hoje, por exemplo, o dólar está em queda. Em contrapartida, a gente vê também um mercado internacional do açúcar em queda. Para esse momento, estrategicamente, né, para as usinas que vê essa demanda internacional desaquecida e dados do CPEA também mostrando que a nossa demanda interna também está patinando ali, né? Como deve ser a estratégia para as usinas daqui para frente? Olha, depende muito da região. O frete ele encarece muito as exportações de açúcar VHP, base FCA. Então depende de quão bem localizado as usinas estão e também a eficiência industrial. Olhando agora o açúcar, ele remunerando menos em reais por tonelada, dado o dólar que está caindo e a tela que caiu comparado aos anos anteriores, eu vejo que o etanol ele começa a ganhar protagonismo. Além disso,
com o combustível do futuro, com o aumento da mistura do anidro, possivelmente a gente terá um aumento no consumo e o direcionamento do etanol para o anidro vai culminar numa melhora no preço do próprio do hidratado. Desculpa, do hidratado para o anidro, ele vai culminar num aumento do preço do hidratado, dado a redução da oferta, porque será direcionado para o anidro. Então, eu vejo dessa forma. Muito bem. Leonardo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde. E vocês que nos acompanham aqui no site, aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e sempre recebe as notificações quando um vídeo novo vai ao ar. Lembre-se também de sempre sempre acessar e sempre estar atento à nossa home, né, que é o noticiasagricolas.com.br. Compartilhe essas informações com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do país. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.